Olá, a história que eu vou contar hoje para vocês, tirei desse livro aqui, O Livro das Mil e Uma Noites, volume 4, traduzido do árabe por Mamed Mustafa Jarouche. A primeira e única tradução das Mil e Uma Noites, direto de manuscritos árabes e outros impressos para o português. Mas a história do alfaiate de Alexandria e a lâmpada não está no corpo das Mil e Uma Noites, mas num anexo. Porque alguns estudiosos consideram que ela é a origem de um outro conto bem conhecido de uma lâmpada maravilhosa, Aladim. Em comum, o pai de Aladim também era alfaiate e uma lâmpada ligada a um gênio que satisfazia desejos. Mas, ao contrário de Aladim, o nosso alfaiate, se não fosse muito rico, era abastado, porque ele era um grande e reconhecido alfaiate na cidade de Alexandria nesse tempo. Assim, ele ganhava com seu trabalho 1 dinar de ouro todos os dias, o que era muito mais do que ele precisava para o seu sustento. Desta forma, ele, ainda jovem, tinha o suficiente e mais ainda porque ele nunca tinha mexido no pequeno tesouro que ele havia recebido como herança quando da morte do seu pai. Numa noite, o alfaiate, quando começava a dormir, foi despertado por uma voz que dizia: "Esse dinheiro que possuis não é seu." Ele se levantou, ficou olhando, mas não havia ninguém no quarto. Devia ter sonhado ou imaginado, já estava pegando no sono. Não deu bola. Na noite seguinte, no entanto, agora bem desperto, porque ele acabava de se deitar, escutou outra vez a voz falar. Ele teve presença de espírito para responder: "Então de quem seria esse dinheiro, se não é meu?" "Esse dinheiro pertence a Muhammad, cervejeiro no bairro de Alfiscar, na cidade de Damasco." Ele tentou saber por quê, perguntou outras coisas, mas a voz calou. Não disse mais nada. E ele achou aquilo muito estranho, um mistério. Não saía da cabeça dele. E será que esse dinheiro não era de meu pai? Quem é esse homem? E um dia, incomodado com o tormento, pegou uma estátua de um leão, que era oca por dentro, e abriu uma pequena portinhola, desatarrachando um parafuso, e colocou ali dentro todo o tesouro que havia recebido do seu pai. Fechou e lacrou. Foi até o mar e jogou nas águas, pensando: se esse dinheiro não é meu, não pode ser de mais ninguém. Mas o tormento continuava. Ele ficava pensando às vezes que era um tolo que acreditar numa bobagem dessa e se privar da herança do seu próprio pai. Ou então, quem seria esse homem misterioso? Querendo resolver esse mistério, vendeu algumas coisas, pegou o dinheiro que tinha e se foi para a cidade de Damasco. Era uma viagem longa, difícil. E depois de um breve descanso, quando chegou em Damasco, saiu a procurar o bairro de Alfiscar e o tal Muhammad, cervejeiro. Não demorou a encontrar. Ele era conhecido no lugar,
Além de produzir uma excelente cerveja, ele tinha uma tenda no mercado, aonde ele vendia os objetos mais maravilhosos que havia por lá. Sedas do Oriente, objetos de muito apurado gosto. Qual não foi a surpresa do alfaiate quando ele viu, entre aquelas coisas, o leão, uma peça igual ao leão que ele havia jogado ao mar. O cervejeiro foi até ele e perguntou de onde ele vinha, muito simpático, conversador. Ele perguntou pelo leão. Ah, se interessou por essa peça, chegou há pouco tempo. O alfaiate perguntou de onde tinha vindo e ele disse que pescadores o encontraram no mar. E quando o viram, pensaram que em nenhum outro lugar em Damasco ele estaria tão bem quanto na loja de Mohammed. Você já abriu o leão? O sujeito olhou estranho. Como assim abriu o leão? E o alfaiate pegou uma chave de fenda e abriu o parafuso, tirou o lacre e revelou o segredo. O sujeito ficou impressionado e o alfaiate contou toda a história, do início ao fim. O cervejeiro disse que eles deveriam dividir aquele dinheiro. O alfaiate não concedeu. Eu vim aqui para resolver esse mistério e ele se tornou maior, mas é seu. E se despediu. Mas o cervejeiro pediu para ele esperar. Então Muhammad fez com que preparassem 5 frangos assados. E nos 5 frangos ele colocou como recheio metade do tesouro que havia recebido. Entregou para o alfaiate e ele partiu. O alfaiate pensou: eu vim até aqui e não vi nada da cidade, nem a grande mesquita, e nem outros lugares aprazíveis para se ver. Resolveu então que não iria viajar e, passando numa tenda onde se vendia uma excelente cerveja, vendeu os frangos, com uma parte do dinheiro ele bebeu. Quis o destino que aqueles eram empregados de Muhammad, cervejeiro. Quando terminaram as vendas, eles foram até o patrão e entregaram os frangos, contando o acontecido. Muhammad abriu-os e viu ali suas moedas e pensou: contra o destino de Alá não há força. Por outro lado, o nosso alfaiate saiu a caminhar pela cidade, a conhecer os lugares, querendo partir talvez um dia ou 2 depois, aproveitando a estada, e de repente ele viu um cortejo no qual estava a filha do governador, Tanquis. Tanquis era como chamavam o governador, então, que seu nome era Saifuddin Abu Said, Tanquis para todos. Esse governador de fato existiu entre o século XIV, por aí. Bem, ele quando viu essa moça, ficou tomado de paixão e não pensava em outra coisa, já não pensava em voltar para Alexandria, não sabia o que fazer. E quando ele ficou sabendo que ela era a filha do governador e ele não teria chance alguma em conquistar seu coração ou a concessão de sua mão, ficou desesperado. Passou pelas bancas do mercado outra vez e, de repente, ele parou diante de alfaiates que trabalhavam. Interessado, como todo artesão que vê alguém realizando bem seu trabalho, ele ficou a olhar. E o chefe dos alfaiates perguntou se ele queria um trabalho. Ele estava precisando de alguma coisa para se manter, uma vez que ele não tinha vontade de voltar, e aceitou. O mestre logo percebeu que aquele não era um alfaiate comum. Deu trabalhos mais elaborados e ele realizava com precisão. Você é um mestre alfaiate, afinal, Alexandrino?
Então convidou que ele ficasse e ofereceu um lugar para ele morar. O alfaiate alexandrino não gostou de ficar ali num cantinho da alfaiataria dormindo e pediu uma casa, um lugar só seu. Ah, eles não tinham a não ser uma casa que era como que amaldiçoada, porque todos aqueles que pernoitavam ali não amanheciam com vida, eram encontrados mortos no dia seguinte. Assim a casa estava vazia há um bom tempo. O alfaiate alexandrino quis conhecer o lugar e ficou maravilhado quando viu. Era muito luxuoso, um palacete. Ele quis ficar ali. Mas você não tem medo da maldição dessa casa? Ninguém morre antes do tempo e de qualquer jeito. No meu estado de alma, a morte me viria como um alívio. A dor da paixão produzia seus efeitos. Ele começou a limpar o lugar para arrumar, para poder pernoitar. Descobriu uma lâmpada muito suja, empoeirada num canto, e quando começou a limpar, percebeu que aquilo era do mais fino cristal dourado. Achou uma corrente escura, suja, começou a polir e percebeu que era uma corrente de ouro, certamente onde se penduraria a lâmpada. Depois de limpar bem, colocou óleo, pavio e acendeu pendurada. Nesse momento, o chão da casa se abriu e de uma escada que apareceu nessa abertura surgiu um gênio. Sua cabeça chegava quase até o teto. O alfaiate, coitado, se prostrou na posição de oração, pronto para morrer, pedindo sua alma por Alá. O gênio, no entanto, disse: não tema, você não tem nada a temer. Os outros se foram porque descuidaram da lâmpada, chutaram para um canto. Eu não pude aguentar a ofensa. Mas você não. Você me dignificou ao recuperá-la, limpá-la, cuidar. Você pode pedir o que quiser. Estou ao seu dispor. Qualquer coisa e eu realizarei. O alfaiate então pediu que ele trouxesse a filha de Tanquis, o governador. Ordenado será cumprido. E o homem sumiu, o gênio. Não demorou muito para que ele trouxesse, adormecida no seu próprio colchão, a filha do governador. Com cuidado, o alfaiate tentou despertá-la, mas ela se assustou. Mas ele a tranquilizou: nada tema. E ela gostou do rapaz que encontrou. Afinal, ele era bem simpático. Era um moço bonito. E começaram a conversar e, bom, o alfaiate evocou o gênio outra vez e pediu que trouxesse comida e bebida farta, dignas de uma princesa. Assim os dois entraram noite adentro de conversas e no outro dia, pela manhã, bateram à porta do alfaiate. Eram os seus colegas e o mestre da alfaiataria e ficaram muito felizes em encontrá-lo com vida e bem. Ele disse que aquele dia não iria trabalhar, que estava se sentindo um pouco cansado. De fato, seus olhos denunciavam uma noite insone. Voltou para dentro e assim eles passaram 15 dias de conversas e folguedos e alegrias. Mas depois desse tempo, bateram outra vez à porta da casa dele. E era o mestre outra vez.
dizendo que Damasco estava virada num pandemônio, que os guardas estavam vistoriando casa por casa. A filha do governador Tanquês havia sumido. Se suspeitava de rapto. O alfaiate disse que naquele dia também não sairia. Chamou o gênio. Se despediu da moça e pediu para que ele a levasse outra vez para o seu quarto. Quando ele saiu de lá, o povo já festejava. A filha do governador apareceu. Tanquis, o governador, inquiriu sua filha, perguntou o que tinha acontecido, aonde ela estava, e ela disse que havia dormido e de repente acordado numa casa onde ela nunca tinha entrado, com um rapaz que ela nunca tinha visto, e contou todo o sucedido. O pai quis saber detalhes. Onde era esse lugar? Ela não tinha ideia. Pediu que ela descrevesse. E ele viu que a casa era típica das casas de Damasco. Perguntou o que eles comeram e também as comidas, os vinhos, eram vinhos daquele lugar. Então, Tanquis pensou numa estratégia. Queria encontrar o raptor, fosse quem fosse. Anunciou que ia dar uma festa em regozijo pelo retorno da sua filha e que todo aquele morador da cidade tinha que estar lá ou ele se sentiria profundamente ofendido. Pediu para a filha que quando visse o sujeito, o avisasse e o apontasse. E se estivessem longe um do outro, que ela deixasse cair o seu lenço sobre o rapaz. Bem, a festa foi feita e cada um que chegava, cada corporação de artífices, de sapateiros, de comerciantes, de marceneiros, ele perguntava: vieram todos? Sim, sim, estamos todos aqui, senhor. Chegaram os alfaiates. E diante dessa pergunta, eles disseram que sim, mas não. Um estrangeiro havia ficado. Ele estava há poucos dias em Damasco. Era um estrangeiro. Ele não estava se sentindo bem. O governador ordenou que o trouxessem. E ele foi trazido. Quando ele chegou, a filha mostrou ao pai: é aquele. Tanquis pediu que os guardas o cuidassem e que não o deixassem sair depois que a festa acabasse. Assim foi feito. Então o alfaiate foi levado à sua sala no palácio e ele o inquiriu: que história é essa? O alfaiate contou toda a história, desde o começo, daquela voz misteriosa, até o momento em que ele estava. Se entregou, baixando a cabeça e dizendo: minha vida está em vossas mãos. Não faz sentido nenhum eu continuar vivendo se não for ao lado de sua filha. Você confirma? Perguntou ele para sua filha. E ela disse que sim. E quando ele perguntou o que achava da proposta do rapaz, ela simplesmente corou, baixou a cabeça e disse: gostaria que ele não morresse. Quando ela perguntou: vai matá-lo, papai? Ele respondeu: vou casá-los. Mandou que viessem juiz e sacerdote, e ali mesmo fez o casamento dos dois. Depois chamou seus ministros e disse que tinha reencontrado o filho do mestre que o educou e que, em gratidão, havia concedido a mão de sua filha e um alto cargo no seu governo.
E assim termina essa história do alfaiate de Alexandria e a lâmpada mágica.